ó nécios, e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Amém? Amém. Até aqui, os irmãos podem tomar assento. Aleluia. Queridos irmãos, a palavra que eu acabei de ler, ela fala sobre o caminho de dois homens em direção a uma aldeia chamada Emaús. Já foi até cantado o hino aqui, né? Fica, Senhor, que faz tarde. Esse hino, ele retrata esse episódio, esse evento que aconteceu quando Jesus ressuscitou. No domingo à tarde, os discípulos, esses dois homens, estavam indo para uma aldeia chamada Emaús. E no caminho que eles estavam indo para essa aldeia, alguém se aproxima deles e tem essa conversa que nós acabamos de ler. Eles não conheceram quem era aquela pessoa naquele momento, porque a Bíblia diz ali no versículo de número 16, que os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles caminharam com Jesus, né, que era esse homem que estava com eles há algum tempo, sem saber que era Jesus. Até que Jesus entra na casa deles, e no partir do pão, ele se revela para aqueles homens, e eles então reconhecem quem era Jesus. Eu quero, em poucas palavras, aqui nessa noite, irmãos, transmitir uma mensagem para a igreja de Cristo dos últimos dias. Fazem aproximadamente quase 2000 anos que esse evento aconteceu. Ali pelo ano 2030, vai fazer 2000 anos, porque o nosso calendário ele tem uma diferencinha aí de 4 anos, né? Mas esse evento, esse episódio que aconteceu há 2000 anos atrás, nos ensina, queridos irmãos, muitas verdades para nós que caminhamos nesse mundo que nós estamos vivendo. Todos os dias acontecem coisas, eventos, fatos, que muitas vezes nos colocam em xeque, em desafio, em dúvidas acerca do que realmente nós somos como crentes. Acontecem muitas coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que muitas vezes nós nos paramos e nós nos colocamos a pensar às vezes até a duvidar da nossa salvação e do nosso caminhar com Cristo. E se realmente tudo que nós estamos fazendo vale a pena. Às vezes acontecem fatos na nossa vida que nos machucam muito, que nos prejudicam demasiadamente, que nos fazem balançar a nossa estrutura humana, e às vezes nós paramos e até nos pomos a orar e a dizer: Jesus, aonde é que tu estás? Deus, aonde é que tu estás? Porque eu oro e o céu não se abre, eu clamo e ninguém escuta, eu falo e ninguém me ouve. Parece que eu estou falando para o vazio, parece que eu estou andando em volta e não encontro a direção. E eu quero dizer para vocês essa noite que isso são inerentes à natureza humana. Isso pode acontecer com qualquer um. Esses homens que eu estou aqui falando viveram com Jesus 3 anos, viram Jesus fazer milagres, viram Jesus fazer maravilhas, viram Jesus ressuscitar mortos, multiplicar os pães, acalmar o vento, o mar. Viram Jesus fazer muitas coisas. Escutaram o sermão do monte, escutaram a oração sacerdotal, quando Jesus falou: olha, importa que eu morra, importa que eu vá, para onde eu vou agora vocês não podem ir, mas eu vou preparar lugar, e eu voltarei para levar vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam também. E alguém até disse: para onde é que tu vais? Por que nós não podemos ir?
caminho, Senhor. E Jesus disse: eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda me perguntam qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, esses dois homens resolveram sair da sua cidade em direção à sua aldeia, para onde eles estavam, porque a Bíblia diz que no final do texto eles retornam para a Galiléia, ou seja, eles estavam indo numa direção que não era a que Jesus apontou, porque quando Jesus ressuscitou pela manhã, quando Maria Madalena se encontrou com Cristo, quando Jesus falou com ela de manhã cedo, Jesus disse para ela assim: Maria, avisa Pedro que eu vou para a Galiléia, e avisa os discípulos que eu vou para a Galiléia, e lá eu quero encontrar com eles. Isso aqui estava acontecendo em Jerusalém pela manhã com Maria Madalena, mas Jesus queria se encontrar com seus discípulos, com seus apóstolos, no lugar que ele sempre estava, no lugar que ele sempre tomava café, no lugar que ele sempre almoçava, no lugar que ele sempre dormia, no lugar onde ele exerceu o seu ministério na Galiléia. Mas eles resolveram ir para uma direção oposta. Sabe o que é isso? É decepção, é frustração. Pois os irmãos, no texto que está acontecendo aqui, que quando Jesus fala com eles e diz assim: o que vocês estão comentando? Qual é o assunto que vocês estão aí? E eles dizem para Jesus: só tu que é peregrino em Israel? Está vendo como que ele diz assim: tu não está olhando, tu não viu no Facebook? Tu não olhou aí na rede social que postaram aí? O luto, o país está de luto, mataram Jesus, crucificaram o inocente, optaram por um inocente em troca de um bandido, fizeram uma escolha errada. Nós tentamos dissuadir o povo, nós fomos no Senado, nós fomos no rei, nós fomos no governador, mas não resolveu. Eles mataram a Jesus inocente. E tu pergunta quais? Jesus Nazareno, profeta, um homem cheio de obras e milagres, diz o texto. Mas eles mataram. Nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. Aí aqui começa, irmãos, o verdadeiro sentido daquelas pessoas irem em caminho contrário ao que Jesus queria. Porque estavam esperando de Jesus aquilo que ele não veio trazer. Quando alguém resolve servir a Cristo com um propósito que não é o de se entregar de corpo e alma e fazer aquilo que ele mandou, seguir os seus mandamentos, ser sua testemunha, evangelizar, pregar, curar os enfermos, visitar aqueles que estão presos, cuidar do órfão, cuidar da viúva, aquilo que Jesus deixou determinado como a sua verdadeira igreja, em que ele disse: olha, como vocês têm que ser diferente como é o mundo. Entre vocês não pode haver grandalhão, não pode haver aquele soberbo, aquele maioral, não. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Entre vocês não pode haver aquele que se sente na cadeira e outros cheguem para lavar os pés dele. Não, eu vou fazer o contrário. Eu vou lavar os pés de vocês para mostrar para vocês que vocês são escolhidos para servir. Não é para enriquecer, não é para encher o bolso de dinheiro, não é para obter cargos políticos, não. O evangelho, a salvação, Cristo não foi, ele não morreu para satisfazer os desejos efêmeros da humanidade, não. Jesus veio para que aqui ele pudesse, através do seu sacrifício, morrer, e através do seu sangue derramado na cruz, o Salvador, o pecador, pudesse ser perdoado. Porque é só pelo sangue, irmãos, é só pelo sangue de Jesus derramado na cruz é que os pecados são perdoados. Pecado não é perdoado por sacrifício, é que pessoas caminham quilômetros com a cruz nas costas. Pecado não é perdoado com os grandes somas de dinheiro. Pecado não é perdoado por grandes somas que se pagam de não. Pecado é perdoado simplesmente pelo sangue derramado na cruz do Calvário.
nós temos essa missão, esse propósito, esse objetivo como crentes. Mostrar para o mundo que existe solução no verdadeiro Cristo. Infelizmente estão pregando e divulgando um Cristo que não é bíblico, que não é genuíno. Aleluia. Um Cristo que dá carro zero, um Cristo que dá casas, palácios, um Cristo que enriquece as pessoas, um Cristo que não é verdadeiro. Mas Ele já nos alertou. Ele já disse: olha, nos últimos tempos virão muitos dizendo assim: eu sou o Cristo, e se possível for, enganará até os escolhidos. Tamanho é a lábia desse Cristo falso. E o que nós não vimos hoje em dia, irmãos, o que nós não vimos é notório na nossa vista. O Evangelho, o Cristo que morreu na cruz e que ressuscitou no terceiro dia, está sendo deixado de lado. Porque esse Cristo que caminhou com esses dois homens naquele caminho, a Bíblia diz que ele disse assim: honestos, ignorantes, como que diz assim no verdadeiro sentido da palavra, tardos de coração. Vocês não entenderam que era necessário que o Cristo padecesse primeiro e depois entrasse na sua glória? E ele começou desde Moisés, todos os profetas, as escrituras, e ele começou explicando para aqueles dois homens como que Cristo realmente veio, qual que era o seu propósito, qual que era o seu objetivo. E quando eles entraram na aldeia, e que eles chegaram na hora da mesa, e que Jesus se revelou, eles olharam um para o outro assim: é Jesus. Meu Deus, nós estávamos caminhando com Ele, e nós perdemos a oportunidade de abraçá-lo, de fazer mais perguntas. Porque Ele desapareceu. Irmão, quantas vezes nós andamos anos e anos e anos na igreja, Jesus senta do nosso lado, Jesus caminha conosco, Jesus vem no culto, Jesus vai na nossa casa, Jesus entra no nosso quarto, e nós não reconhecemos. Por quê? Porque estamos frustrados, estamos decepcionados. Mas essa noite é noite de nós revermos o nosso propósito que nós temos como cristão. Primeiro, Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Evangelho sem cruz é evangelho light. Aleluia. Quem quiser vir após mim, segundo, negue-se a si mesmo. No Evangelho de Jesus não existe eu, mas eu sou. Sou eu que mando. Não existe isso. Aleluia. No Evangelho de Jesus só é nós. É Ele o cabeça. Nós somos os membros. O apóstolo Paulo diz assim: ó, ninguém pode dizer assim: eu não preciso de ti. A orelha não pode dizer para o nariz: não preciso de ti. Aleluia. Hã? Não podemos. O membro não pode dizer para o outro do corpo: ah, eu não preciso de ti. Porque todos têm uma função no corpo. E aqui na igreja, na casa do Senhor, o Evangelho é a mesma coisa. Você não tem destaque. Quem sabe você não aparece. Quem sabe você nem é visto pelo pastor, pelo segundo, não. Mas você tem uma função importante na obra do Senhor. Permaneça onde você foi colocada. Porque se você sair do seu lugar, o propósito que você foi, que você escolheu para servir a Jesus, vai ser realizado. Você é frustrado. Que trabalho de sucessão de pessoas para trabalhar sabem muito isso. Existem pessoas hoje que são frustrados tremendamente no seu trabalho porque eles são colocados num serviço que ele não foi ali, que ele não serve para aquilo ali. Tem pessoas que estão trabalhando no escritório, mas a vontade dele é estar na área da frente, porque
vários irmãos aqui, 16, 17 pessoas aqui estão aqui, mas cada um tem um jeito. Não adianta colocar alguém que não gosta de orar para orar, não vai. Não adianta colocar alguém que gosta de orar para forçar, mas não quer. Mas a pessoa, quem sabe, ela gosta de conversar, ela gosta de visitar, ela gosta de sair de casa em casa. Ela não convide alguém para ir de casa em casa, que pessoa que não gosta de visita. Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu propósito. E a igreja do Senhor, ela é rica de pessoas, rica de talentos. E esses homens estavam frustrados por quê? Porque eles esperavam que Jesus iria remir o povo de Israel. Ou seja, sabe qual era a ideia deles? Eles pensaram que Jesus iria montar um exército e iria lutar contra o Império Romano. Que Jesus ia escolher várias pessoas e pelo poder que ele tinha, porque ele já tinha demonstrado milagres. Uma das coisas que fez os discípulos ficarem com Jesus no tempo é porque Jesus fazia milagres. Não era porque Jesus salvava. Não era porque Jesus veio para... Não, eu não queria que Jesus morresse. Quando Jesus falou que era visto, era notório que ele morresse na cruz, eles queriam fazer porque ele desistisse da ideia. Ele pegou uma espada e atacou o cérebro do sumo sacerdote. Outro dizia assim, não, Senhor, nós vamos te esconder. Não, Jesus, não vai então para Jerusalém. Se tu vai morrer, então não vai. Aí Jesus tinha que dizer, para trás de mim, Satanás, porque não cuida das coisas do céu, mas das coisas da terra. Jesus veio para cuidar das coisas do céu. Há uma casa preparada para nós, há um lugar preparado para nós no céu, e não tem pelas mãos de Deus. Nós precisamos ser fiel ao chamado, ao propósito que Ele nos escolheu, que Ele nos determinou. Não importa qual seja a nossa idade, qual seja o nosso cargo, qual seja nosso sexo, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é alto, se você é baixo, não importa se você tem dinheiro, se você tem muito ou se tem pouco, se você sabe cantar melhor, não importa o propósito que Deus escolheu para você, você precisa permanecer. Agora, se você escolheu para servir a Jesus, e há muito tempo que você está parado, oh meu Deus. Ai, pastor, eu gosto tanto de cantar. Ai, quando eu vejo aqueles irmãos cantando, ai meu Deus, eu me alegro de vontade de pegar aquele microfone e louvar um hino. Mas por que você não vem? Ai, pastor, às vezes eu fico assim, coçando meu pé, porque eu gosto tanto de visitar o hospital, eu gosto tanto de ir nos hospitais, visitar os enfermos, levar uma palavra de esperança para aquelas pessoas, e o tempo passa, e eu faço uma coisa, eu faço outra, e quando eu vejo o dia já passou e fechou o horário da visita e eu não vou. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã, Jesus, o tempo está passando. Ah, porque quando eu tinha 25 anos, pastor, quando eu tinha 25 anos, eu era uma tocha, eu fazia nada, eu ficava a noite inteira orando, eu buscava Deus, mas aí agora, eu já me decepcionei tanto, aí vem aquele volume de coisas. Igual o discípulo aqui que disseram assim, olha, na verdade, umas mulheres vieram falando que tiveram uma visão de anjo. Elas não vieram falando de visão, elas vieram falando que elas viram o anjo. Não foi visão. Mas eles não acreditaram. A dúvida era grande, elas tiveram uma visão. Uns apóstolos também foram lá e desceram e viram o sepulcro, mas não viram o corpo. Como que diz assim, tá feia essa história, não está bem contada, é desculpa, porque Jesus já tinha falado, e aí quando Jesus se revela para ele diz assim, porventura não ardia o nosso coração? Claro que arde, porque está ardendo o teu coração, enquanto a palavra está falando, está ardendo o teu coração, porque você tem obra para fazer, você tem trabalho para fazer, e o tempo está passando, e Jesus está cobrando de você nessa noite. Cadê o teu propósito? Quando chega a virada do ano, irmãos, é maravilha. Culto de virada do ano, é lista de propósito. Esse ano eu quero ser melhor, esse
Esse ano eu não vou perder uma escola. Esse ano eu não vou perder um culto. Esse ano eu quero ser mais crente. Esse ano eu quero servir melhor. Hoje já é 25 de abril. E você está do mesmo jeito que o culto ia virar. Alguns não. Alguns levaram a sério. Alguns melhoraram. Aleluia. Aleluia. Porque as mulheres, quando viram Jesus ressuscitado, levaram a sério. A Maria saiu gritando e dizendo: Jesus vive. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas que levam a sério, mas tem aqueles que se frustram pela caminhada e estão deixando o tempo passar e não estão conseguindo realizar aquilo que prometeram para Jesus. Jesus é educado, fica esperando, né? Jesus fica sentado esperando. Aí é como igual aquele, tem um memezinho na internet que diz um cadáver sentado no banco esperando alguma coisa, né? Tem uns que colocam assim, só o esqueleto assim, eu esperando minha sogra convidar para almoçar. Outros dizem, eu esperando o meu fulano me dar uma oportunidade, assim vai. Porque são brincadeiras, né? Mas Jesus não vai virar esqueleto não, porque Ele já ressuscitou. Aleluia, Ele está glorificado, vivo, em pé, à direita do Pai. E Ele está te advogando a tua causa. Chega todo dia, toda semana, uma lista de acusação diante de Deus lá para você. Chega lá diante de Deus uma lista de acusação para dizendo: olha, aquela mulher lá fez isso, e Jesus está lá do lado do Pai dizendo: Pai, perdoa. Perdoa, irmão. Dá mais um tempo, Jesus. Porque o reino dos céus é semelhante àquela figueira que Jesus passou, que o dono da vindima passou e olhou a figueira assim, olhou para ela, não tinha fruto nenhum, passou outra vez, outro ano não tinha fruto nenhum. Aí ele disse assim: corta essa figueira, corta, elimina, isso não serve para nada, não dá fruto. Aí o agricultor chega: calma, chefe, espera mais um pouquinho, vamos dar uma adubada, vamos colocar uma terrinha fora, para ver se ela não revigora e não dá fruto. Quem sabe na próxima estação ela dá fruto. E assim é a nossa vida. Nós não podemos desistir, irmãos. Irmão, nós não podemos desistir. Continue caminhando. Canaã é logo ali. Logo nós vamos passar o jogo, as águas vão sair. Nós vamos ficar na terra santa. Deus está pronto para nos abençoar. A coluna de fogo está sobre nós à noite. E a coluna de nuvem está sobre nós durante o dia. Há refrigério no calor da vida. E há aquecimento na frieza da noite. Deus está conosco. Vamos colocar isso. Eu quero orar por você que quer renovar seu propósito. Irmãos, essa noite aqui é noite de renovação de propósito. Renove o seu propósito nesse dia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos renovar. Aleluia. Vamos renovar nosso propósito. Aleluia. Vamos fazer uma oração distante. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, porque todos nós que somos crentes e servimos a Deus, nós temos um propósito na nossa vida, nós queremos ser melhor, sempre queremos ser melhor. Aleluia. Talvez você diga assim: eu já estou bem. Que bom, ajude aquele que está fraco. Você que é forte, eu amo para aquele que está fraco. Não critique ele, porque a Bíblia diz que está em pé, olhe para o cara. Ajude o irmão. Aquele irmão que está frágil, que não veio mais no mundo, procure ele, pergunte o que aconteceu. Quem sabe ele vai dizer um monte de coisa, como esses dois discípulos aqui, mas aí você fala a palavra de Jesus. Mas Jesus não fez nada para ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar nesse nome. Nosso Deus, nosso Pai.
põe a nossa mão no nosso coração, Pai. Derramar a nossa alma diante de Ti. Queremos renovar o nosso propósito, Senhor, diante da Tua presença nessa noite. Nos ajuda, Pai, a cumprir, Senhor, com aquilo que nós prometemos fazer. Nos ajuda, Senhor, a prosperarmos na nossa caminhada de fé, a sermos melhor a cada dia. Pai, alimenta cada vez mais o nosso ânimo para que nós possamos, todo dia, Senhor, levantarmos animados na Tua presença. E se porventura algum dia, Senhor, nós estivermos cabisbaixo, triste, oh meu Deus, derrama do Teu bálsamo, do Teu Espírito, da Tua alegria, para nós podermos, Senhor, caminhar e voltarmos depressa para o trajeto que nos é objetivo de fazer, Senhor. Abençoa a igreja aqui no sertão, Pai. Abençoa o pastor Joel, abençoa a sua família, Senhor, o seu ministério, seus obreiros, Senhor, os irmãos dessa igreja, as irmãs, os jovens, os adolescentes, as crianças, Senhor, que todos possam ser abençoados pelo poder dado no Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Glória ao Teu nome.